Bom dia! Estamos aqui hoje, Dia das Mães, né? Numa live com uma amiga da época de adolescência, a Karen, e sua filha. E nós vamos falar sobre, né, quando a filha escolhe os caminhos da mãe. Isso é motivo de orgulho ou é uma preocupação? Enquanto elas vão vindo, enfim, né? A gente vai, né? Já mandei o convite para elas. Então, logo, logo elas já entram, né? Para a gente poder, então, né, fazer esse bate-papo, né, entre mãe e filha nesse dia, né? Falando sobre essa questão que é a escolha profissional, né? Hoje em dia, assim, a gente tem muitos ranços de quando, né, a gente vem de uma cultura onde os filhos eram obrigados a escolher a mesma profissão dos pais, por questões financeiras e econômicas da época. Hoje as coisas mudaram. Bom dia, Karen! Bom dia, Nelci. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Feliz Dia das Mães. Bom domingo a todos. Você também. Enquanto a gente vai esperando a Júlia entrar, né? Eu já mandei o convite para ela. Eu vou contextualizando, enfim, essa questão da nossa live, né? Então, escolhemos agora o Dia das Mães para a gente poder falar sobre isso, porque muitas mães se preocupam quando os filhos dizem, né? Eu quero ter tal profissão, né? E aí a gente precisa também falar um pouco disso, né? Para que a gente possa ajudar filhos que querem seguir os passos dos pais, né? Ou a gente, né, ajudar aquelas mães ou aqueles pais que têm seus filhos a apoiarem, né? Então, é bem importante a gente falar sobre isso. Entrando a Júlia. Oi, Júlia, bom dia. Tudo bem? Tudo? Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem, né? Primeiro a Karen, né? Falando, né? O que que tu faz, né? Enquanto mãe, o que que você é, né? E enquanto profissional, né? O que que você está fazendo, o que que você faz agora? Porque biomedicina é uma profissão antiga, mas que o nome agora que as pessoas estão começando a conhecer, né? Então, bom dia de novo. Eu sou Karen Flores, biomédica esteta, ozonioterapeuta, analista clínica. Tenho dois filhos, a Júlia e o Pietro. Então, um pouquinho da minha história, né? Eu comecei estudando na escola imigrante até o oitavo ano, depois eu fui para fazer o magistério, por influência da minha avó, que sempre quis que a neta mais velha, a primeira neta, fosse professora, porque era o orgulho da família. Então, fui fazer o magistério. Nesse meio, depois que eu finalizei o magistério, eu voltei para a escola imigrante. Eu trabalhei lá, onde todas as minhas tias, por parte de mãe, e a minha mãe e a minha avó também trabalhavam na escola. Então, eu tenho um vínculo muito grande com a escola. Eu fui bibliotecária ali um tempo, também fazia substituições. Como eu fui prof de magistério, séries iniciais, então eu era acabava fazendo substituições também. Nesse meio tempo, eu casei. Em 2003, eu tive a Júlia. E, enfim, comecei a trabalhar em consultório médico, mas nunca pensei, assim, em me inserir na área da saúde. Eu trabalhei realmente na área da saúde, depois disso, 20 anos, né? Depois, com a chegada do PIN, em 2009, o meu marido me disse assim, quem sabe tu faz biomedicina? Eu disse, biomedicina agora, nessa altura de campeonato, casada, dois filhos, casa, marido, trabalho, então eu estava meio indecisa. Eu disse, bom, mas vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular, passei, depois de 12 anos que eu tinha parado de estudar, eu acabei voltando.
a biblioteca me ensinou muito a leitura, a gostar muito da leitura, da literatura. Então, eu fiquei com uma nota super boa no vestibular, que foi surpreendente para mim também, porque a gente acaba achando que não é capaz, né, de fazer, de conseguir. Em 2012 fiz vestibular, passei na faculdade, passei no vestibular, me inseri na biomedicina. As primeiras disciplinas já foram fascinantes para mim, tinha certeza do que eu queria, realmente foi muito visível o que eu queria, o que eu gostava. A parte de biomedicina foi mais voltada a análises clínicas, depois que eu fiz uma pós-graduação. Porém, fazer biomedicina, trabalhar 12 horas no trabalho em consultório médico e atender filho, marido e esposa, é bem corrido. Mas deu tudo certo, em 2016 terminei a faculdade, comecei a pós-graduação, e nisso a Júlia já tinha alguns desejos, apresentava alguns desejos de ir para a área da saúde. Coisa que eu e meu marido sempre deixamos eles, os dois, muito à vontade para seguir a profissão que eles quisessem. Então, depois da pós-graduação, eu acabei indo trabalhar na Emagrecentro, de Campo Bom, voltei a trabalhar, nós começamos com a clínica aqui em Caxias, aí faz 3 anos que estamos aqui no Bela Vista, e inseri a Júlia, então, no meu trabalho, ela fazendo algumas publicações, cuidando do meu financeiro, e ela começou a se fascinar, e até então ela queria medicina. E um dia eu vi que ela estava muito ligada, muito conectada com a minha profissão, mas eu nunca quis que ela decidisse isso por mim, e sim pelo gosto dela. Mas um dia eu disse para o meu marido, disse, olha, eu acho que a Ju não vai mais para a medicina, eu acho que ela vai seguir a biomedicina. Enfim, estamos ela aí agora passou no vestibular também, e está fazendo a mesma graduação que eu. Coisa que eu fico muito orgulhosa, muito gratificante, sou muito grata e mãe babona, né? A gente quer que o filho participe da vida da gente o tempo inteiro, né? Eu sei que o filho é para o mundo, mas se o mundo estiver ao redor, fica bem mais fácil. Então, Júlia, me conta um pouquinho como é que foi essa tua inicial, né? Escolha pela medicina, né? E depois, aos poucos, essa substituição pela biomedicina, tá? Porque a gente sabe que só estar trabalhando com a mãe, né, na administração da clínica ali não é o suficiente para uma escolha profissional. Então, me conta um pouquinho da tua história, quem você é, né? Porque eu conheço tua mãe, eu tô conhecendo, né, hoje, né? Então, me conta um pouquinho como é que foi essa história, essa trajetória, enfim, né? Quer dizer, eu te conheço então, como funcionária da estética, né? Mas como filha da Karen, conhecendo agora, né? Então, meu nome é Júlia Flores, eu sou acadêmica de biomedicina na UFSG e eu optei primeiro pela medicina porque eu não identificava esse mundo da biomedicina, né? A gente não pesquisa sobre as profissões assim do nada. Quando eu fui inserida, né, desde os 4, 5 anos eu já tinha essa atração pela área da saúde, né, mas como a gente acaba não conhecendo essas outras profissões, que também são tão importantes quanto a medicina na área da saúde, eu acabei vendo na mãe uma profissão fascinante, assim, toda a abordagem que ela tinha, uma série de habilitações que ela podia exercer. E desde sempre meus pais me deixaram muito leves, assim, com essa decisão, né? Até o meu ensino médio eu tinha muita certeza que eu queria medicina. E a partir do momento em que eu tive, na verdade, o contato não foi com a parte administrativa que me fez querer exercer a profissão de biomédica, e sim o contato com os pacientes, com as abordagens clínicas e todas as técnicas e tudo que envolve. Os vínculos com as pacientes também é muito forte. Mas fui bem resistente, assim, para biomedicina. Eu pensei que eu ia seguir na medicina mesmo,
Mas quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, o coração falou mais alto e fui para biomedicina. Nem cheguei a prestar vestibular para medicina, porque eu já sabia que eu queria mesmo era biomedicina. Uhum. Mas a questão é que a biomedicina, bom, já diz o nome, né? Ela é uma área muito importante na medicina, né? A gente, assim, quem de vocês já precisou de um biomédico? A maioria vai dizer que não, mas nunca fez o mínimo exame de sangue, né? As pessoas não sabem, usam as profissões, né? E não sabem o que elas significam, né? Mas, né, vamos para minha área agora, né? Eu tô vendo que tem pessoas entrando que não me conhecem. Eu me chamo Neucima Schiavo Lins, sou psicóloga clínica, tá? Como a Karen também tem uma segunda profissão, eu sou artesã desde criança, né? A gente não consegue, né, se manter, às vezes, na nossa essência, sem ter algum percurso a mais, né? Bom, a Karen foi minha primeira professora particular, eu não sei se ela lembra, mas lá em 91 ela me dava aula de matemática. Ela me ensinou álgebra. Foi o Sério? Muito, muito. Eu vou dizer o ano para não dizer a nossa idade, tá? Então, não, melhor não. Deixa assim. Até porque você é mais nova do que eu, né? Então, vamos... Mas, então, eu sou mãe de 3. E também, Karen, como você, fiz uma faculdade. Eu engravidei já no 2º semestre de psicologia, tá? Tranquei que é o do parto. Na época, eu não sabia que eu poderia ter aula em casa, fazer as aulas à distância, porque aquilo que... a aula virtual sempre existiu, né? Só que sem ser pelo computador. Eu não conhecia, então eu precisei trancar um semestre. Então eu também sei o que é esta rotina dificílima de noite sem dormir, levantar de manhã como se nada tivesse acontecido, ir trabalhar e de noite ou faculdade ou tema, e fim de semana tu tá enlouquecida entre dar colo para criança e roupa para lavar, né? O pouco da faxina da casa, porque a casa... Tem um monte de gente que me conhece, não dá pra mentir. A casa nunca foi prioridade. Mas o pouco que eu fazia brincando. Porque é o tempo que a gente tem, né? Então, muitas mães que estão, né, nos assistindo nesse momento, enfim, sabe do que a gente está falando, né? Mas vamos voltar para algumas coisas que vocês colocaram, tá? Karen, tu percebe que tanto teu marido quanto tua filha prestam atenção em ti? Porque tu trouxe quem... eu imaginei. Tu percebe que tu me trouxe que quem te sinalizou por primeiro foi teu marido. Então, o quanto isso é bacana, né? Ruim quando a gente não enxerga o potencial que nós temos e os outros vêm. Mas também o quanto tu permitiu que, né, as pessoas percebessem que talvez o magistério seja para adultos, né? Lá pelas tantas, tu resolva se aposentar e ir para a sala de aula, porque nada melhor que um professor que se aposentou na prática, né? Para lecionar, porque uma vez professor, sempre professor, né? E o quanto tu também passou isso para a filha, né? Porque se ela, com 4 anos, já desejou medicina, e com 4 anos a criança não tem boas experiências com a área da saúde, né? Ela é ainda a época das vacinas, né? De visitar pediatra, né? O estetoscópio gelado, né? Aquela coisa de tirar roupa no frio, enfim. Jaleco branco. Jaleco branco, enfim, né? Que tu não usa o branco. Não. Gente, assim, ó, eu vou fazer um parênteses, né? A primeira de depilação a laser com a Karen, né? E eu sou cagona pra dor porque eu desmaio, né? Então tem
né? Agora que fala isso. Assim, e o fato de tu entrar e tu não ver ela de branco, gente, isso aliviou muito a minha ansiedade. Foi muito bom. Tá? Que bom. Só um parênteses, né? Para ver o quanto a tua percepção, né, vai além, né? E isso tu deixou transparecer, mesmo na rotina apertada, porque quem tem 2 filhos sabem o quanto é apertado a rotina, né? O quanto tu permitiu, né, que te enxergasse, que te percebesse. E também o quanto, tá? Tu tem um marido atento, tá? E, Verdade. Júlia, né, para a área da saúde, essa tua observação, tá? Por que hoje em dia não é tão preocupante o filho seguir a profissão dos pais? Porque filhos observadores conseguem olhar para a profissão dos pais, tá? E ver o que tem de bom e descartar ou manter, tá? Porque não é mais como era nos anos 80 e 90, que por questões econômicas, tá? Os jovens, né, da tua idade, da idade do meu filho, enfim, não ache que os avós eram cruéis. Não, por questões econômicas. Eu tinha um consultório de psicologia, eu precisava que minha filha fosse psicóloga para que pudesse manter economicamente a família, né? Hoje, eu, Neuci psicóloga, não preciso disso, porque como autônoma eu consigo me aposentar, né? Eu tenho uma infinidade de profissões que eu possa seguir. Então, você, Júlia, o Giancarlo, que eu acabei não falando dos filhos, né? Eu tenho o Giancarlo de 22 anos, o Heitor de 4 e a Iris de 1 ano e meio. Né? Sim, eu bati a cabeça depois de 18 anos e resolvi ter coragem de começar tudo de novo. Pandemia, 2 pós-graduações, né? No meio disso, engravidei da Iris. Né? Não dá para ser fácil, né, Karen? Né? Não. Mas isso faz com que a gente precise prestar atenção na vírgula que o professor fala. Né? Porque a vírgula muda o sentido. Aproveitar cada segundo da aula. Cada segundo, né? O intervalo é só assunto de aula. Né? E isso faz com que a gente... só caderno e livro. Isso faz com que a gente seja profissionais, né? Não melhores, porque isso não tem régua, tá? Mas profissionais que se dedicam, sabem como buscar conhecimento, né? A gente precisa para sobreviver, né? Até porque a maioria dos colegas são jovens, né? Então a gente precisa, né, correr atrás. Sim, isso faz com que a gente tenha uma dinâmica profissional boa, né? E o quanto isso é importante, né? E também, Karen, tu falou de outra coisa, tá? Mães que estão aí, sabe? Gente, não é porque nós passamos dos 30, passamos dos 40, que nós não podemos fazer uma graduação, tá? Exato, tem tempo, né? Isso, eu tenho uma comadre, tá? Que se formou aos 50. Ótimo. Mas 10 anos antes, ela não tinha nem o ensino médio completo. Então, aos 40, ela foi fazer o NEJA. Né? Que é, gente, o NEJA é super difícil, tá? Para quem acha que é mamata ir lá e fazer as provas, não é bem assim, tá? É super difícil. Eu acompanhei o processo dela, enfim. E ela fez o NEJA e fez uma faculdade de Direito. Passou na prova da ordem. Só que ela já tinha uma profissão antes e ela, então, se manteve nessa profissão que ela tinha, enfim, por amor, tá? Mas por competência. Gente, até o Enem, uma mulher com filhos é capaz de fazer. Porque a nossa educação básica era muito mais exigente do que a educação de hoje. Muito mais. Né? Então, hoje, o que é o planejamento educacional de hoje, né? A criança vai se alfabetizando ao longo dos 3 primeiros anos. Nós tínhamos que sair alfabetizadas do primeiro ano. Né? Isso emocionalmente,
judiava da criança, sim, mas nos dá uma capacidade agora muito boa. O Eduardo foi meu colega pré, né? O mundo é pequenininho. Acabei de lembrar agora, né? Da fila que eu fiz quando tínhamos que fazer fila e dar a mão pro coleguinha. E era ele o coleguinha que eu tinha que dar a mão. Eu fiz um berço. Eu até já a idade de adulta, eu era uma criança muito chorona, fui uma adolescente muito chorona, chorava para qualquer coisa, né? Dançava em CTG junto com a Karen, porque, né, eu apertasse tudo, eu descia do palco chorando. Se eu errasse alguma coisa, eu descia do palco chorando. Né? Chorava nos ensaios, não podiam me olhar que eu chorava. Tá? Na época, isso não era muito estudado, hoje sabe-se que era uma depressão infantil. Né, que se estendeu, fui tratar isso já quando essa depressão já estava grave, né? E aí eu tinha meus 25, 26 anos quando eu parei de chorar no banheiro do trabalho, parei de chorar por qualquer conversa com o marido, né? Se ele me dissesse eu te amo, eu chorava. Se ele me dissesse tu é feio, eu chorava. Então, as pessoas não conseguiam nem me elogiar, né? Porque eu chorava por tudo, né? Então, eu acabei de lembrar essa cena. Como o mundo é pequenininho, né? O Eduardo é marido da Karen, né? Então, eu tinha esquecido disso, né? A gente vem, né? Então, o quanto, né? Voltando ao assunto. O quanto é importante você, mulher, saber que é possível, tá? Tenha o Enseja, o governo federal dá uma oportunidade para gente, para nós adultos, né? Tu te inscreve, já passou as inscrições, é até abril, mais ou menos, e as provas são em agosto, é gratuito. Tu faz uma prova, tá? Ela é fácil para nós, quarentões, cinquentões, sessentões, porque ela traz todo o contexto da química, física e matemática através de fatos cotidianos. Tá? Então, uma prova que eu pesquisei, enfim, era através do arroz, né? Das xícaras de arroz, e era matemática. Eu tinha que fazer lá o X, enfim, era álgebra, né? Falar o nome perto da Karen, porque senão ela me ensinou álgebra, né? É através de fatos do cotidiano. Então, é super fácil de fazer, tá? Porque a gente sabe viver a teoria da matemática, química, física, português. Então, tu consegue passar. E tu sai com o diploma do ensino médio, a partir dessa prova. Ou do fundamental, tá? Ou o NEJA, né? Que é aqui em Caxias, tu vai ali, tu te inscreve e tu vai fazendo as provas, tu pega o conteúdo e tu vai eliminando. Eu fiz o 3º ano, faltou só uma disciplina, eu vou lá no NEJA, tá? Eu ia dizer onde que era a primeira Maneco, mas eu esqueço que nem todo mundo que está nos assistindo tem 40 ou mais. É na Garibaldi, entre a Pinheiro e a Júlio, tá? Então, assim, você não terminou o fundamental, não terminou o médio, vá atrás do teu sonho, tá? Tem a Karen, não é adequado falar a idade, né? Mas não é a tua primeira graduação, né? Não. Ou é? E até não é. E até assim, o que eu indico, o que eu aconselho é tudo tem tempo, né? Tem 40, tem 50, 60, tem tempo de fazer uma graduação, tem tempo de terminar o ensino médio, tem tempo de terminar o ensino fundamental. É uma realização profissional que faz bem para a tua vida, tanto profissional, quanto pessoal, quanto mãe, quanto esposa. Então, isso tudo leva a nossa autoestima, né? É ótimo, eu acho muito interessante, até porque só agrega, né? Tu consegue, a gente dá conta ou não se dá conta. Mas, assim, tem prioridades, é filhos, é profissão, marido, a gente prioriza algumas coisas. Casa, limpeza, a pessoa ser neurótica, né? Não, tudo não dá. Mas o que faz parte? O que é primeiro? E a gente vai eliminando por partes. Se der para arrumar a cama, a gente arruma. Se não der, a gente não arruma. Arruma quando vai dormir. E assim a vida continua. E dá.
e a gente se realiza, a gente tem uma profissão que te gratifica. Então, isso é muito importante, que dá tempo, sim, de mães com filhos criados, com filhos já formados, também fazer uma graduação, também voltar a estudar e fazer o que realmente gosta, né? Sim, porque tu tinha os filhos pequenos, tu tinha 2 pequenos, né? Eu tinha um pequeno só quando eu fiz a graduação. Eu tinha 2, né? Eu tinha 2. Então, então é isso, assim, ó, mulheres, né? Serve para os homens também, mas eu vou falar só de mulheres porque hoje é o Dia das Mães, né? Gente, vá atrás do sonho de vocês, sabe? Deem uma guinada na vida de vocês, sabe? E muitas pessoas não sabem, o psicólogo também ajuda a fazer isso, né? Porque, por exemplo, né, meu pai teve um momento da vida dele que ele estava na metalurgia, né? Marco Polo, depois, né, seguiu, né, em outras, mas na metalurgia. E ele vivia sofrendo com a fibromialgia. Hoje a gente sabe que isso tem nome, né? E quando ele, né, se aposentou e foi para a construção civil, tá? Que não sei se algum dia passou pela ideia dele, nós tivemos outro pai. Uma transformação nele que não tem descrição, tá? O quanto ele estava realizado. Não sei se consciente se trazia essa realização dele, mas o quanto ele fica dias, tá, em êxtase, tá? Quando ele pega uma casa, um projeto e faz uma casa do papel ao jardim. Né? Então, o quanto a gente não precisa ter medo, né, de virar. Porque muitas pessoas, tem o exemplo do meu pai, minha mãe também está numa segunda profissão, mas muitas pessoas da nossa faixa etária, né, 40, né, 35, 40, 35 até nem tanto, né, mas dos 40 para cima, inclusive pessoas de 60, tá, tem uma profissão que a vida escolheu. Coisa que nossos filhos, né, Júlia, talvez você não vá viver. Tá? Porque hoje tem tantas profissões novas, por exemplo, o profissional do marketing digital, né? Quando tua mãe engravidou de ti, não existia nem WhatsApp, né? Não. Nem celular. Não sei como é que faziam, na verdade, mas tudo bem. Então, o quanto, né? Algumas profissões foram transformadas. A profissão do datilógrafo morreu. Eu fiz curso de datilografia também, né, Karen? Também. Essa profissão morreu, né? Nós fizemos junto, não fizemos novos existiram. A economia também, até 1994, né? Não se tinha tanta empresa, não se tinha tanto lixo, mas também não tinha tanto emprego, porque para poder ter o lixo, precisa, né, alguém que produza. E depois do lixo, a reciclagem também está dando oportunidade para outras pessoas. Né? Eu tenho familiares, pela linhagem da minha mãe, já distantes, que também se reencontraram na vida já, né, da segunda fase da vida, se reencontraram na reciclagem. Né? E financeiramente, muito bem, obrigado, viu? A gente tem muito preconceito com diarista, né, com profissões simples, mas o que é uma biomédica sem um local totalmente esterilizado? Né? Porque, gente, vocês podem confiar, porque a Karen é chata pra caramba pra limpeza. Ou não é mais, Júlia? Ainda é um pouco. Ela perdeu um pouco, assim, por conta dessa rotina, mas... mas perdeu com a casa. Ainda é um pouco. Mas aí é, né? Mas aqui é. Tem que ser, né? O quanto, né? Isso é saudável, tá? Nós todos temos qualidades e defeitos. O que a psicologia nos ajuda? A usar os nossos efeitos para ganhar dinheiro. Tá? Ser chato com a limpeza dentro de casa, tá? Ser perfeccionista. Perfeccionista não é,
tá? Não é Só mais mesmo. qualidade, tá? É um desequilíbrio, tá? Então, o perfeccionista dentro de casa não é legal, ele traz sofrimento. Porém, quando ele encontra uma profissão que se enquadra nisso, é perfeito, tá? Aí sim, a perfeição, né? Na área da saúde, alguém que é maníaco por limpeza é perfeito. Porque uma Tu pensa em pontinha todos os da detalhes. luva, uma pontinha da luva que não esteja esterilizada pode causar muitos danos ao paciente. Ao paciente. Então, quanto mais chato por limpeza for, Melhor. mais seguro é. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque assim, se você fica pentelhando teus filhos com limpeza, vá procurar alguma coisa que tu possa ganhar dinheiro com isso. Entende? O toque, né? Às vezes o transtorno obsessivo compulsivo em algumas pessoas, ele só traz prejuízo porque ele não tem aonde ser colocado. Tá? Então aquilo que é né, vou falar de mim, né, até porque tem mãe, pai, marido, deixinha assistindo, né, não dá pra fingir muito, Não. né, eu sou muito, se tu quer a minha opinião e tu não quer que eu enxergue os defeitos, não peça, porque eu tenho olho clínico para defeito, isso é uma coisa que me judia muito, tá, porém, pro meu trabalho, isso é bom, porque o paciente não vem aqui para receber elogio. Não meu. Ele vem aqui para que eu produza, transforme ele, para que ele receba elogios. Então, eu preciso, nas entrelinhas, ouvir aquilo que ele não está dizendo. Então, o psicanalista tem que estar com a escuta bem, né, ampla, para poder escutar o detalhe, né? Aquilo que faz ele sofrer. E poder fazer a transformação. Né? Então, enquanto, né, a mania por limpeza, ela é saudável em alguns momentos, né? Mas vamos parar de falar, Neuci. Karen, eu quero que tu me conte mais detalhes do teu trabalho como biomédica esteta, tá? Eu sei que tu colocou, né, coloca biomédica esteta e clínica, análise clínica, alguma coisa assim. Tá? Análise clínica. Porque teve 3 pessoas que me pediram se eu não tinha escrito card errado. Não é biomédica estética, né? Então, não, é biomédica estética. Tá? Contem pra gente, né? O que é. A Karen vai me contar o que é biomédica e a Júlia o que é a esteta. Pode ser assim? Ou o contrário? Perfeito. Pode ser assim? Não, então, pode. Karen começa. O que é biomédica? O que faz um biomédico? As áreas de atuação. A tua e as demais áreas. Tá. Então, a biomedicina, geralmente, ela é bem mais focada para análises clínicas, né? Então, é a pessoa que lauda o exame no laboratório. Como você falaste antes, ninguém sabe quem é que assina o teu laudo médico, quem assina o teu exame, quem é que libera teu exame, o teu hemograma, o teu exame de urina, o exame de fezes. Ninguém sabe quem é o biomédico que está lá atrás, dentro do laboratório. É o biomédico. Antes era o farmacêutico, o bioquímico, que fazia isso. Hoje o biomédico está muito bem inserido no mercado. Tem muito mais biomédicos trabalhando nessa área do que os próprios farmacêuticos, né? Mas a biomedicina, além disso, ela tem mais de 35 habilitações, né? Que particularmente faria todas, né? Porque elas são ótimas. Linda, maravilhosa. Perícia, imaginologia, bromatologia, toxicologia, até a própria docência também, né? Faz parte de uma habilitação, ozonoterapeuta. Vamos fazer outras lives, mulher. Vamos ajudar esse povo a conhecer essa profissão. Tem muita coisa boa e virologia, hematologia. Então, assim, são 35 áreas que tu pode escolher a partir da tua afinidade. E são maravilhosas. Elas são
Quem faz Lindas. análises clínicas antes, que é a parte da biomedicina inicial, ama todas. Então, microbiologia, hematologia, virologia, imaginologia, hoje tem muita opção. E agora, há pouco tempo, foi nos liberado também a prescrição de exames, que antes era só o médico que podia fazer. Então, eu, como biomédica esteta, posso sim, a Neuci veio no meu consultório, eu posso indicar, Neuci, como é que está a tua vitamina D, eu preciso saber como está o teu organismo para te indicar alguma coisa, né? Como é que eu vou tratar a tua pele se eu não sei o que está? O que está acontecendo aí, né? Ah, mas eu vou te indicar um produto, mas eu não sei se tu tem alergia, se o teu corpo realmente precisa daquela suplementação, né? Então, tem muita coisa que também ajuda, como a vitamina D, a vitamina C, também ajuda na parte psicológica da depressão, do bem-estar, A né? tireoide, hormônios tiroidianos também, né? Muita Exato. depressão é Então, assim, diagnosticada errada. É só tireoide. exato. A partir do momento que a pessoa vem procurar, por exemplo, o que eu vejo no dia a dia? A pessoa vem procurar o biomédico esteta porque ela realmente já não está gostando de uma parte do corpo dela. Ela tem um iniciozinho de uma tristeza, de uma depressão. Então, às vezes, não é a parte estética que ela quer resolver, ela tem uma outra parte que tu acaba tentando ajudar e até encaminhando para o profissional, porque às vezes tu não consegue suprir essa necessidade. Porém, Karen, como essas já vamos fazer uma live só sobre depressão e estética. E podemos fazer nós três, tu como acadêmica, né? Tu também já está estudando muita coisa, né? Bastante. Bem inserido. E o meu TCC acabou sendo por psicofármacos, né? O que o psicofármaco faz no teu organismo? Porque é muito fácil tu ir no consultório médico e ele te dizer o quê? Tu precisa disso, 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 e a receitinha tá pronta. E às vezes não é aquilo dá efeito colateral, o paciente compra uma medicação e não faz bem para ele. E realmente não é para ele. E às vezes nem tem essa indicação, sendo que o psicólogo ele faz o quê? O tratamento da causa, né? E não só remedia, não que não seja também importante, mas às vezes a gente acaba conhecendo o paciente e podendo ajudar um pouco mais nessa indicação de vai fazer uma terapia, de repente indica uma psicóloga, de repente, vamos tratar tua pele, mas vamos tratar como? Vamos tratar aos poucos. A gente não vai fazer a harmonização facial. Nós podemos fazer um peeling, vamos fazer uma limpeza de pele, vamos melhorando essa autoestima devagarinho para te ver, para você notar essa diferença, né? Então, tu vai ajudando, tu consegue ter vínculo. Acontece aquela coisa da pessoa fazer uma harmonização e ficar mais triste do que estava. E tu e não gostar. E não consegue fazer essa observação. Né? Não consegue. E o dinheiro, a questão financeira que envolve a harmonização facial em si, ela é muito superfaturada, né? Que a gente fala. Porque tu não precisa vir aqui fazer um botox e sair desconfigurada. A gente pode trabalhar isso aos poucos, né? Um tratamento um pouco mais sequencial, tu vai vendo aos poucos o resultado e às vezes tu não precisa completá-lo como a gente propõe. A gente tem outros caminhos, né, para integrar o tratamento. Uhum. Não, isso é bem importante, né? Porque falando, né? E aí a gente marca um outro momento para nós aprofundarmos esse assunto, porque uma depressão, doença, patologia, tá? Ela, dependendo do grau, ela precisa de medicação, tá? Sim. Porém, se ela não for bem diagnosticada, porque como a biomedicina, a depressão também tem N caminhos, né? E eu fui mal diagnosticada numa depressão lá nos anos 2000 e tive as consequências disso, tá? Eu tenho um transtorno mental, né, que é genético, tá? E fui tratada como uma depressão. E anos depois se descobriu que o que fazia com que o psiquiatra errasse o diagnóstico, não é que ele era ruim, era um tumor de tireoide. Eu tinha um tumor maligno na tireoide, né? E assim, ele não me dava os exames de tireoide regularmente.
Os de sangue, sim, mas ele nunca me pediu um de imagem. Rotina, tá? Então, é bem importante isso, porque a autoestima estava lá embaixo, eu já estava sem libido, porque uma mulher que se acha feia, ela não vai querer se entregar para o marido ou para o namorado, tá? E aí ela começa também a não querer mais se entregar nas relações sociais, eu desenvolvi fobia social, todo um tumulto, tá? E o quanto é bacana isso, porque, Karen, eu estou com uma paciente, tá? Que fez uma harmonização facial e ela está arrependida. É o normal. Só que ela está me buscando. Ela, mais acontece. Quando ela entrou no consultório, eu não reconheci. Tá? Eu perguntei para ela, tu tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Sim, eu sou a fulana. Eu não sabia nem me enfiar da vergonha. Imagina o sentimento dela, tá? O que aconteceu? Ela estava num momento, né, maníaco, eufórico, uma bipolaridade, né? A profissional não sabia, né, é uma médica, mas ela é médica da área de estética, ela não é uma médica que estudou questões mentais, enfim, né? Ela simplesmente, a paciente foi lá procurar, né, através de um anúncio, e no mesmo dia ela saiu harmonizada. Tá? Que é o perigo, gente, de procedimento, seja dentista, seja biomédico, seja, né, enfim, de cosmético e estética, que tem um curso que não sai. Isso, enfim, não vai sair, tá? Gente, não faça o procedimento, tá? No mesmo dia, porque ela queria ir para a Procon processar o profissional. E eu estou trabalhando com 50% da responsabilidade dela. Tá? Exatamente. Ela veio aqui querendo um laudo para acusar o médico, né? Não, 50% da responsabilidade é dela. Ela sabe que ela tem um transtorno de bipolaridade e que ela não podia fazer isso. Mas os 50% dele, ele vai ter que responder. Né? Ela está com um processo judicial. Eu prezo então, bastante você. O que acontece? Às vezes ela vê... Exatamente. A pessoa chega aqui, o que realmente está te incomodando primeiro? Ah, mas é açúcar. Então vamos tratar açúcar. Quem sabe a gente faz um tratamento, uma estimulação de colágeno, vamos aos pouquinhos. A pessoa, sabe, legal a harmonização facial, mas a harmonização facial é o quê? Um conjunto de procedimentos. E ela não precisa sair daqui transformada, ela não precisa sair daqui não sendo ela, né? E outra coisa importante, que a vivência que eu tive antes na área de saúde e até a própria leitura, o próprio conhecimento, meu próprio TCC, me deu base para eu saber que, às vezes, o paciente chega aqui com vontade de fazer harmonização porque ele quer preencher o lábio, ele quer fazer bigode, ele quer fazer botox e ele quer resolver a vida dele. Ele quer ser rico, ele quer viajar. Não, calma. Então, aí, a pessoa já não está num estado, vamos dizer, normal, né? Entre aspas. Vamos dar atenção, porque a pessoa vem atrás de atenção também, né? Vamos ver o que tá. Ela está buscando alguma coisa, né? Alguma coisa. Vamos ajudar a ficar bonita e se manter saudável. E se manter saudável, exatamente. Agora, como é que a pessoa vai levantar da minha maca e chegar no espelho e já não... Tipo, oi, eu não sou eu. Né? A pessoa já tá com dificuldade de aceitação. E daí a pessoa, tipo, né? Fica meio assustada. Eu recebo muita cliente que vem, que fez a harmonização e chega aqui chorando. Sabe? E tem como reverter? Tem. Mas a pessoa, ela passou por um procedimento, ela tá sofrendo um problema psicológico, porque ela já não tá se aceitando. Então, um risco grande de algumas outras coisas, né? De desenvolver outras coisas. E tu tem que ir com calma também para atender essa pessoa, para acolher ela, né? Bom, tu tá me lembrando, né, de uma influencer aqui de Caxias, que eu não sou muito eu só sigo quem eu consumo o conteúdo, tá? Mas ela é uma influencer que eu sigo, tá? Que é a Juliana Dalarme. E ela trouxe
que ela cuidou da saúde mental dela 2 anos para agora mexer no corpo dela. Né? Então, essa semana ela fez a lipo de papada, enfim, né? E ela fez os dentes, enfim, ela tá trazendo nos stories. Mas em vários momentos ela trouxe o quanto ela, 2 anos cuidando do mental, para que agora ela cuide do por fora, da casca, né? Porque a embalagem... Quantos de nós já comprou um livro com a capa fantástica, né? E o conteúdo não era bacana, né? O nosso também é estética, né? Aí que entra a biomedicina estética, porque por si só ela é um olhar de pesquisa. Então a gente não tem como olhar para a paciente e ver só as características do que ela quer fazer, como que ela quer ser. E não, a gente precisa avaliar todo o contexto da vida dela. Por isso que a gente faz uma avaliação antes, a gente faz uma anamnese muito longa e as pacientes perguntam, mas por que você está me pedindo isso? Mas a questão mental, ela interfere muito até no resultado, porque às vezes a gente fala assim, poxa, se a gente só usasse o filtro solar. E ela fala, não, mas eu queria transformar tudo. Não, transforma o básico primeiro, e às vezes a paciente já sai muito mais realizada do que se a gente aplicasse todos os procedimentos estéticos do mundo, entendeu? Então, é aí que entra a biomedicina estética. É nesse olhar um pouco mais analítico da situação. Não só a parte financeira, a parte de empreendedorismo que a gente tem que ter, né? De negócio, de empresa, mas a parte humana, né? A gente sabe que eu, por exemplo, eu sou louca para colocar uma boca. Mas eu sei que, calma, não precisa fazer isso. Vamos com calma, vamos com... Vai usar o batonzinho agora. Mas só no batom, por enquanto. Aquelas mães castradoras. Depois da tua formatura a gente conversa, minha filha. Quem vai fazer depois? Agora exatamente. Agora não. Mas é bem isso, né? Bem essa questão analítica. E quando eu entrei na faculdade, assim, faz 2 meses que eu entrei, né? Mas quando eu entrei, eu vi muito isso, que a gente fantasia o mundo da estética mirabolantes, e a gente vai deitar na maca e vai sair transformado, vai resolver todos os teus problemas. Mas não, às vezes a gente arruma o nariz, porque eu sempre me incomoda isso, tá? Mas desde quando é esse sempre? Como que a gente pode ajudar sem fazer uma forma invasiva, né? Sem mudar a vida da pessoa negativamente, né? Vamos minimizar todos os riscos, né? Então, é isso que é bem importante. Tô falando da Karen aqui, da Júlia, enfim, porque eu conheço, tá? Então, o meu sonho era fazer a depilação a laser. E quando eu vi o post da Karen, eu fui correndo chamar ela, porque como eu conheço e sei do perfeccionismo dela, enfim, ela me judiou muito em alguns momentos do perfeccionismo. Pra vocês terem uma noção. Ai, cara, eu vou contar, tá? Desculpa se vai ficar chateada comigo. Nós dançávamos na invernada juvenil, né? E tinha o concurso de prenda. Gente, eu estudei dia e noite para não perder de feio da guria. Resultado, né? Ficando em primeiro lugar e ela em segundo. Mas, gente, eu enlouqueci o pai, a mãe, o meu irmão. Eu virava madrugada estudando de medo de perder de muito feio. Sabe? Porque, assim, ó, é boba, também não é tanto assim, né, meu filho? Mas, Karen, era o que eu via. Nós éramos umas meninas, mas era o que eu via. Tu me dava aula de matemática, como é que eu ia enxergar diferente? Entende? Ó, tem mais gente aí dizendo que eu que eu tinha um olho bom já naquela época, né? Não me cobro quase nada. Porque, assim, o pouco que tu fazia, era muito intenso, né? Sim. Eu tenho uma dificuldade enorme para aprender a dançar. Eu amo dança, mas eu tenho 2 pés esquerdos, né? E a dança precisa muito mais do direito. Então, você foi a única instrutora que eu tive na vida, porque foi assim, eu entrei na mirim, juvenil, adulta e veterana.
tá? Não foi pouco tempo de tentativa, tá? A única instrutora que eu tive que eu consegui aprender. Tá? Então, isso tudo, tá, é um perfeccionismo, tá, que tu conseguiu direcionar. Tu dá uma função saudável. Porque tem que ser chata pra caramba para poder manter pra caramba, exatamente. um consultório, né, uma clínica, não sei, né, uma estética, né? O esteta trabalha na estética, né? O quanto precisa, tá? Ser chato na limpeza, como nós estávamos falando, né? A paciente vem querendo modelar a sua autoestima, né? Mas é modelar. Se ela não tem, né? Se a pessoa não é exigente, né? Vai sair fazendo. Mas o chato, ele não quer um cliente. Ele quer alguém que saia feliz. Porque, como eu digo para os meus pacientes, né? Tem alguns pacientes aí, né? Então também não dá para mentir, tá? O meu salário, quem paga, não é você. É quem você for ficar. Então eu tenho que ser muito boa. Exato. Porque eu quero que a pessoa, né? Hoje, domingo, Dia das Mães, pergunta: mas o que tu tá fazendo que tu tá tão diferente? Terapia com a Neuci, né? Isso é o chato que faz, né? Da mesma forma, eu tenho uma amiga, né? E aí ela me disse: Neuci, eu fiz 12 sessões de depilação a laser e não funcionou. Aí eu já disse pra ela que tu fez com a profissional errado, porque eu fiz uma só. E fica legal, né? E eu não sei se vai ter terceira pra axila, né? Ainda bem que nós, né, que nós, né, não fechamos o pacote para axila, porque eu acho que não vai precisar de todas, né? Por isso que sempre te falei que às vezes não precisa, que não é necessário. Né? Então, o quanto essa chatice já me deixou claro, né? Bom, para esta área tu vai precisar de muitas sessões, para essa talvez tu precise menos. Não é aquele pacote fechadinho. Isso que é o bacana do chato, né? E da mesma forma, né? Não é a Karen a Karen não dá a primeira sessão gratuita, como eu, psicóloga, também não faço a primeira sessão gratuita, porque o nosso cliente já tem resultado. Né? Então, quando eu, né, enquanto psicóloga, faço a primeira sessão gratuita, eu só faço uma entrevista. Né? E a anamnese eu vou fazer quando estiver me pagando. Então, eu já não perco tempo. A primeira sessão, a pessoa já abriu espaço da vida dela, já saiu de casa ou se organizou online, porque atualmente praticamente meus pacientes, né, tanto no Brasil quanto fora, são online, né? Por mais que ele não esteja pagando, mas enquanto eu, profissional, eu vou fazer ele perder tempo de 45 minutos, 1 hora? Não. Eu tenho conhecimento, por que eu já não entrego trabalho? Então, quando é trabalho, né, a gente cobra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, o que de graça recebeis, né, a gente passa adiante de graça, porque uma entrevista, né, só para saber o que tu tá sentindo, só para saber o que tu tá sentindo, o amigo faz isso de graça. Né? Para saber Google, que tu tá com bigode chinês, né? Eu aprendi esses dias com a Karen né? Bigode. Para saber que eu tenho um bigode chinês, uma amiga serve. O Google. O Google resolve. Né? Mas eu não preciso ir numa clínica. Mas, para saber se eu vou fazer uma bichectomia ou se eu vou pôr botox... Ou tu vai ter que sustentar para não ficar o bigode, porque às vezes não é bigode que tu precisa. Ou saber se simplesmente, né, é só passar um hidratante no rosto, né? Porque eu sou daquela que só lava o rosto. Né? Aí sim, um profissional nos ajuda, né? Então, quando você quer resultado, né?
cuida com o que é gratuito. Porque o gratuito não tem compromisso. É da mesma forma, né? Nós não podemos divulgar preço, né, Karen? Né? Porque os nossos Exatamente. conselhos não permitem. Porque o Não nosso permitem. paciente não pode nos escolher por preço, tem que nos escolher por qualidade. Tanto a psicologia como a Exatamente. área da biomedicina. Nós Sim, pagamos um exatamente. valor salgadinho, tá? Para poder ter aquele número. No card tem os nossos números, tá? Justamente porque nós temos um conselho que nos regulamenta. O terapeuta holístico, o coach, enfim, ele não tem o compromisso que o psicólogo tem, né? A esteticista que não é graduada, nem em cosmética e estética e nem em biomedicina, ela também não tem esse compromisso. Não, Né? exatamente. Nós, graduados, temos. A gente paga para ter um conselho, a Gestapo, como diz uma supervisora, né? A Gestapo nos controlando. Gente, estamos no nosso horário, tá? Eu vou deixar essa live salva, tá? Porque assim, ó, veio muito mais conteúdo, né? A minha mãe dizendo que ela não vive sem creme, ela briga comigo, né? Ela tá Eu certa. sou muito relaxada, né? E não foi por falta da mãe ensinar, viu? Então, gurias, Né, muito Júlia? obrigada por terem Eu que aceitado agradeço. o convite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Veio muito mais conteúdo, Muito eu obrigada. fui anotando aqui, muito mais conteúdo, vamos ter que fazer outras, tá? Sem problema. Com Vamos lá. Gente, lá no card, tanto o meu quanto da estética, da Júlia, da Karen, coloquem assuntos que vocês querem para nossas novas lives, tá? Isso. Colocam Ótimo. ali, tá? O que vocês querem. Eu vou fazer uma caixinha, né, nos stories e elas também. Que assuntos vocês querem que a gente aborde, tá? Gente, Tá. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para minha mãe, Feliz Dia das Mães pra para todo minha mundo. sogra que Ai. estão assistindo, para a mãe da Júlia, né? Ai, Também obrigada. um Feliz Dia das Mães para a falecida Rose, que em muitos momentos da minha vida foi uma mãe, né? Eu tenho uma cena dela me dando um colo no rodeio de Flores da Cunha, né? Vocês viram que a memória de quê? É de elefante, né? Não sabe dançar, mas lembra de detalhes 30 anos atrás, né? Então, assim, muito obrigada por tudo, tá? Eu acho que assim, ó, Karen, desculpa, né, a emoção, mas acho que esse é o momento da gente poder estar agradecendo tua mãe por tudo que ela fez por nós, né? Por todos os Verdade. cafés, né? Por O todos que ela os copos. ensinou, o que é pra fazer, o que não é pra fazer, né? Porque a tua mãe também era chatinha, né? Era bem perfeccionista. Do quanto, assim, ela fez muito por mim, pela minha mãe, tá? A gente é muito grato. E acho que não foi proposital, mas eu acho que isso é uma ótima homenagem para ela, né? Nós podemos estarmos juntas, como muitas tardes passamos, né? Psicóloga também chora, também é fraquinha, né? Então, assim, acho que é uma ótima homenagem. A gente é humana, né, Nelci? Somos humanas, né? Essa casca dura é só para trabalhar por dentro, a manteiga é derretida. Viu? Por isso que o potinho é de aço. Né? É verdade. Então, muito obrigada. E vai ficar salva, tá? Pra gente poder assistir novamente. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães.